Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O blumenauense que está aqui hoje tem uma longa história de muita corrida por esse mundo afora. O convidado de hoje é o Raul Cardoso. Tudo bem, Raul? É um prazer muito grande estar novamente com você aqui. Há anos atrás já nos deliciávamos com um bom vinho e trazíamos muita coisa do passado e também prevíamos muita coisa boa para o presente. E é um prazer muito grande estar aqui com você novamente. Prazer é meu, né? Ainda mais tomando vinho que você mesmo trouxe, um amendoinzinho que você mesmo trouxe. Fazer o quê, né? Isso faz parte do jogo. Faz parte, é. Muito obrigado. Presente de aniversário. Presente de aniversário. Ô, Raul, você é blumenauense de nascimento? Sim, nasci aqui na Rua Amazonas, próximo a Coteminas, ao lado do antigo vereador, falecido Vitório Pfiffer. Opa! Ali eu nasci, me criei ali, né? Joguei futebol no campo do Amazonas, comecei a correr no campo do Amazonas. Vitório Pfiffer era cantor também. Era cantor. PRC4, parecia o PRC4 Rádio Clube de Blumenau, cantor. Cantava o Carlos Galhardo. Cantava Carlos Galhardo, Pixinguinha. Vitório Pfiffer, Vitório Pfiffer era um bom papo. Bom papo, né? Foi vereador várias vezes, né, Pipo? Foi. Quantas vezes ele se candidatou e se elegeu? Né? Agora você nasceu ali e escola, então foi ali? Eu fiz o primário. Das Freiras, não? Ali com as Freiras da Rua da Glória, né? Com a irmã Conceição. São José, né? O Colégio São José. Depois fiz o ginásio e o científico aqui no Pedro II. Depois fiz o contador no Santo Antônio. Depois fiz a administração. E também fiz em São Paulo 2 cursos de administração de marketing internacional. Quando eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, mas pouco tempo, 2 anos, onde eu tinha 17, 18 anos, onde aprendi muita coisa. Andava de bicicleta em São Paulo. Tempo que tinha o trem em São Paulo, eu tinha 17 anos. Eu também. E já andava em São Paulo de bicicleta. Eu, quando comecei minha carreira profissional, foi também na bicicleta, assim. Mas era uma coisa triste, eu era cobrador de uns livros que uma editora vendia para estudantes universitários, para cobrar de estudante. Cobrar de estudante universitário, tinha que pedalar muito. Pedalava muito. E a bicicleta por cima tinha o pedal de um lado, tinha quebrado, só tinha aquele eixo. Sim. Aí na subida escorregava o sapato, batia no cano, com o pé no chão, no cano ali. No cano nem era o pé, era o resto do corpo em cima. Ali na Rua Amazonas, perto do quartel, que eu fiz a minha juventude ali da Coteminas, ali até antes da empresa industrial Garcia, meu pai trabalhou, se aposentou na empresa industrial Garcia. Era o lugar que dava emprego ali. O único lugar que dava emprego. E continua, né? Apesar da queda vertiginosa da Coteminas, né? Que hoje é uma empresa que ele pediu autofalência, né? Josué, que é o presidente da Fiesc, e é conselheiro da Petrobras, do governo Lula, mas é um cara que usou do poder público para se locupletar, né? Ele era o maior... Ele foi o sujeito, o Josué Gomes da Silva, ele e o pai dele, que foi vice do governo Lula, que mais pegaram dinheiro da Sudene. Fizeram 8, 10 fábricas, que eram meus clientes. Eu venho ter uma fábrica de forro industrial. Você tem ainda, não? Tenho ainda, continuo operando no Brasil inteiro. Né? Pois é. E você, acho interessante que você pegou uma fase que não era aquela fase da polarização política. Não era. O teu sócio era da direita, você era da esquerda. Eu era da esquerda. Eu era o MDB. Pois é. MDB. Ele não, ele era a Arena. PSDB. Naquela época, eu me lembro, quando o Lula convidou para ser o vice-presidente da República, José de Alencar, o pai do Josué, que hoje é o grande capitão da indústria no Brasil, né? Mas o que esse José de Alencar, eles chegaram a ter 10, 12 fábricas no Brasil, era o maior conglomerado da indústria têxtil do país. Mas aí, sabe como é que é, né? Pegava dinheiro da Sudene, abria um buraco, fechava outro, abria um buraco, fechava outro, até que no governo Fernando Henrique Cardoso, ele colocou um general lá para comandar os destinos da Sudene, aí cortou esses
Os vínculos. Esses vínculos todos políticos com empresários, né? E aí deu no que deu agora, né? Anos depois. Depois sempre tem a carência, isso e aquilo, né? Eu acho que também a entrada dos produtos chineses, né? Desde 1988, 89, 90, no governo Collor, quando houve a abertura, principalmente, primeiramente dos automóveis, né? Depois do mercado de uma maneira geral. Eu era muito amigo do Gert Fritz, da Sufabril. Um dia eu estava voando do Rio de Janeiro para Nova York, fui conversando com o Gert. O Gert tem um bom papo, um sujeito inteligente, um cara simpático, o Gert. Se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço, Gert. Faz anos que eu não falo com você. O Gert era apaixonado pela música paraguaia. O Gert era cantor, né? É cantor. Lá o Gert ia lá no Balneário Camboriú, tudo quanto era lugar, esperava o Gert para cantar. Tinha uma pizzaria ali em Itajaí que ele montou todo o esquema lá de alto-falante, que agora toda, para ele ir lá final de semana. Ele ia lá final de semana, cantava, ele, a esposa dele e tal, né? Então eu me lembro que o Gert falou para mim, a minha empresa eu tenho, não sei, 2.000 e poucos empregados. Pago todo mundo muito bem. Pago meus impostos. Agora vai o governo, abre para o governo chinês. O meu produto aqui ficou fora. Produto que eu tinha aqui que eu vendia por R$8, vem por R$2 lá da China. O problema, sabe o que é? É que assim, eles queriam que o Collor abrisse o mercado para vir Mercedes-Benz e BMW para eles comprarem aqui mais barato. Só que quando abriu tudo. Abriu tudo, a operação dominó. A Sufabril e a ele que combinavam, cobravam $10 numa camiseta, eles entraram com a camiseta custando 70 centavos de dólar aqui. Quebraram tudo. A Sufabril foi literalmente quebrada pela China. O Gert me falou isso aí. Agora, o Gert, vou te contar não só a Sufabril, né? Outras grandes aqui também. Outras grandes, né? Foi tudo pro pau. E o chinês se empenha para agradar a gente. Como ele se empenha para agradar a gente? Cada vez mais coisa mais bonitinha, mais baratinha e tal. Agora vou te contar uma do Gert. Nós, tinha nascido nosso filho, né? Aí nós contratamos uma mocinha para cuidar dele, a babá dele. E ela era uma mocinha muito bonitinha, família pobre ali da Rua Itajaí. Aí um dia ela disse, eu namoro o filho do dono da Sufabril. Onde que tá de papo furado, né? Aí um dia eu estou deitado aqui, estou com uma buzina, olhei, aquele carrinho esporte que ele tinha. Sim. Ele tinha ido lá buscar a minha babada. Eu digo, estamos bem de babada. O Gert? Mas não deu, depois ele casou com a filha do Clover. Trocou a pobre pela milionária. Ele fez a fusão de dois grandes impérios, né? Claro. Gert é um cara um ótimo administrador, mas teve problemas aí, mas quem não tem faz parte do jogo, né? Uma pessoa sensacional. Agora vamos voltar para o Raulzinho, né? Você começou a tomar gosto por corrida por causa da família que tinha lá na Garcia, que tem um bando de corredor lá. Dos Thiago? Dos Thiago, não. Eu comecei próximo, porque o meu pai era congregado no Mariano junto com o Thiago lá, com o pai dele, né? E o Valdemar Thiago de Souza, que foi um dos precursores de corrida aqui, né? E faleceu até precocemente, com 81 anos, faleceu faz uns 10, 12 anos já, né? Mas ele realmente, a família dele ainda tem alguns corredores que correm razoavelmente bem. No morro, tem a subida do morro. Tem né? aquele morro lá, já fizeram até corrida para subir o morro lá. Mas nós começamos realmente lá no campo do Amazonas. Na época de 70, por aí, Você era torcedor do Amazonas? Eu era amazonense, eu era Alve Azul, Sul, Amazonas. Amazonas tinha um baita time. Era, sim. Nós íamos ver o treino do Amazonas, fui ver quando o Ivo Mar jogava, Jeque, Boião, eu conheci o time do Amazonas, Maia, o centroavante. E aí eu joguei também no juvenil do Amazonas. Joguei futebol. Aí eu jogava futebol. Você era ponteiro esquerdo, o quê? Eu era mais fraquinho, lateral direito. Então já era melhorzinho. Lateral direito e depois fui centroavante. Aí nós tínhamos uma equipe de futebol também chamada os Marianinhos, lá da Rua da Glória. O Elpídio Felski, o barbeiro, que era nosso treinador. Então, meu pai me colocou na corrida por acaso. Dia 1º de maio, sempre Dia do trabalho? Funcionário
da fiação, dia do trabalho, então faziam competições entre fiação, tecelagem, escritório, e meu pai me pediu, sabia que eu gostava de jogar bola e tal, tu não queres correr aqui? Tem 3 corridas, corrida de saco, corrida de 100 metros, e uma vela acesa. E também arremesso de paralelepípedo. Tem isso também. Paralelepípedo. Aí eu digo, eu vou correr as 3 corridas. Aí fiquei, quando tinha 10, 11 anos, 12, aí eu corria, eu jogava futebol ali no Infanto Juvenil do Amazonas, depois joguei no Juvenil e comecei a jogar futebol de salão e corria, jogar futebol de salão e corria. Aí eu nunca mais parei de correr. Aí quando eu chego de 17, 18 anos, eu joguei futebol pelo Infanto Juvenil do 23 BI. Aí Mas você estava servindo exército lá, não? Aí o cara disse, continua jogando futebol para nós, aí tu faz o teu alistamento lá, quando chegar na hora de alistar, eu te coloco no excesso do contingente, mas tu continua jogando bola aqui pro quartel. Eu digo, continuo, eu e meu irmão. Aí deu outra, eu fui lá, me alistei e tal, aí o nosso treinador, que era o capitão Miller, eu corria lá no quartel e jogava futebol, aí ele disse, me tirou do exército. Fiquei tranquilo, eu e meu irmão. Aí eu continuei a jogar futebol lá pelo Exército, até 18, 20. Joguei com o Nene, com o Malaca, jogadores bons, do Ferroviário, lembra, né? E depois continuei a jogar. Aí chegou ali nos anos 70, por aí, fui para o Olímpico. Foi para o Olímpico. O presidente era Kurt Metzger. Lembra de Kurt? O homem da mala. Ele chegou a comprar um jogo de São Francisco do Sul lá, vieram jogar aqui, era para o Olímpico jogar lá, vieram jogar aqui para eles ganharem, para ser campeão. Também foi 49, depois só em 64. Meu Deus do céu. Aí o Olímpico estava, a pista do Olímpico estava jogada fora. Nós tivemos que, aí me colocaram lá de diretor de atletismo. Aí fiquei quase 20 anos lá de diretor de atletismo. Aí fui diretor de atletismo, começamos uma maratona de Blumenau dentro do Olímpico, começamos as corridas de rua de Santa Catarina, começaram dentro do Olímpico, na época de 75. Não tinha essa montoeira de corrida que tem hoje aqui. Não tinha ranking. E aquela associação dos corredores? Eu sou presidente, existe ainda. Ainda é? Eu sou há 30 anos o presidente. Eu sou o presidente, o Douglas Noveleto da FURB é o vice-presidente, é o secretário-geral, e o Valério Alves é o nosso tesoureiro, o homem da mala. O Valério Alves é o homem da mala. E o salário é bom? O salário é bom. Está dando em média $10 mil por mês, né, Valério? A Corblu foi fundada por Dr. Edemar Winkler, Antônio Pedro Nunes, Horst von der Heide. Acho que até meu cunhado, o Hélio Ferreira, né? Também. O Hélio Ferreira também, Norberto Queires, Hélio, que é o sobrinho, tio lá do Paulo, do prefeito de Gaspar, e o Hélio Ferreira foi o meu secretário lá, eu era presidente. O Hélio Ferreira, um cara que trabalhou muito pela maratona de Blumenau, as primeiras maratonas de Blumenau. O Banco do Brasil, crente, né? E a equipe, ele trazia os funcionários do Banco do Brasil, tudo para ajudar na maratona. O Hélio é um cara espetacular, né? Tinha também o Alcione Cavalli, que fazia parte de segurança, né? Então nós começamos a maratona de Blumenau, primeiro em 1983, o professor Ivo da Silva e o Luiz Ivan Schil, da Rede Isaec de Comunicações, fizeram a primeira maratona não oficial de Blumenau. E eu só corri essa. Depois corri também em 84. Depois de 86 fundamos a Corblu. E depois de 87 fizemos a primeira maratona oficial de Blumenau. Mas você fazia maratona? Você arrumava patrocinador para dar roupa para os corredores, sapato para corredor, comida para corredor, alojamento para corredor. E o pessoal aqui, todo mundo com inveja, né? Esse cara tá ficando rico. Tá ficando rico. Tem mas isso aí. Tá ficando rico. Isso tem muita gente. Blumenau acho que é a capital nacional da inveja. Da inveja, Aí você chegou uma hora que você encheu o saco e disse, acabou lá. Chega. Aí parou a maratona. 2006, eu digo, no governo Clarnobim, governador do estado Luiz Henrique Silveira, secretário de Estado Paulo
grande, o Paulo, que foi secretário de Estado, secretário do município, o Paulo... É o nosso aqui, o Paulo aqui? É, o nosso Paulo. Paulo... Ele foi secretário do Renato também? É, também, o Paulo. Então, o engenheiro Paulo, né? Ele falou para mim, olha, Raul, infelizmente, nós assinamos um contrato... Paulo França. O Paulo França, cara, gente boa para burro, sempre nos ajudou pelo que pôde. Aí ele falou para nós, olha, Raul, a maratona é um negócio extraordinário, traz dividendos para Blumenau, é uma coisa muito boa. Mas mandamos a proposta lá para Florianópolis e o pessoal de Florianópolis, lá da FESPORT, lá, arrumou um meio de glosar a cota de patrocínio do governo do estado e da prefeitura de Blumenau. Então, eu digo, então tá bom, já mantinha minha empresa, né? Minha empresa ia bem, mas eu tive que fazer o seguinte, naquela época, pagamos todo mundo, todo jantar de massa, troféu, medalha, café da manhã no Olímpico, que eu copiei da Maratona de Nova York, de Berlim também, 9 horas da manhã, na véspera da prova, milhares de corredores saíram lá da Rua das Palmeiras, vinha até no Ramiro Ridiger, onde nós servimos cuca. Cuca. Aí um ano aconteceu, sabe o quê? O cara do café esqueceu do café. Eu tinha lá mais de 1000 corredores esperando lá. Cada um pegava 3, 4 pedaços de cuca e botava no braço. Não veio o café. O que é que vamos fazer? Puta, vamos botar chopp. Era julho, frio pra burro, Pipão. Barril de chopp. Aí eu peguei, daram 200 litros de chopp. O cara trouxe lá, os caras lá, 9 horas da manhã, frio, 9 horas da manhã. Dá-lhe cuca com chopp. Já que não veio o café, né? Mas o pessoal, cuca da Dona Hilda. Sim. A Dona Hilda do Zig. Ali, mas né? O pessoal adorou. O alemão gosta do chopp. Foi uma experiência espetacular. O alemão está no shopping no inverno na Alemanha, imagina aqui. Que lá em Berlim, né? Então, a maratona foi crescendo depois. Aí voltamos há 3 anos atrás. Aí nós paramos por 16 anos. 16 anos. Paramos. Vamos fazer uma pausa então, já que você parou com a maratona, para nós rodarmos comerciais aqui. Claro. Ele quer faturar alguma coisa também. Claro. Vamos e já lá, a gente volta para você continuar contando aqui a respeito dessa tua fortuna que você conseguiu amealhar com a maratona de Blumenau. Os comerciais.